Boa noite, pessoal, tudo bem? Quer dizer, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horas você vai estar assistindo esse podcast, mas é um prazer ter vocês aqui com a gente novamente. Nós estamos aqui hoje, fala aí, Emerson, com um convidado especial. A convidada de hoje é Espacial. espacial, por quê? Veio de fora da Terra. Ô, louco. É um convidado extremamente importante para essa igreja, para que essa igreja avance, né, cresça. Na semana passada nós tivemos aqui a presença da pastora, a pastora Cláudia, com uma conversa muito legal, uma conversa extremamente edificante, né? E hoje a gente está aqui com a nossa referência hoje, que é o nosso pastor Kleber, que vocês recebam ele aí da sua casa. O Pix caiu na conta deles hoje, por isso que eles estão falando bem assim de mim, entendeu? O Pix veio gordinho. Veio. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui também com vocês. E vamos desenvolver um bate-papo aqui. Tenho certeza que vai ser muito divertido, gostoso, né, e edificante para nós. Com certeza. Cara, entrevistar o pastor é um negócio, né, top, né? Tipo, a gente poderia ficar aqui horas conversando com o pastor, que a gente tem muito assunto para falar. Uhum. Mas queria começar, pastor, fazendo uma pergunta, talvez aqui o pessoal que já conheça você um pouquinho, mas tem gente que não te conhece, Sim. então queria que você desse uma breve apresentação sua. Briefing. Briefing. Cara, chique demais, né? Você é louco. É um briefing de quem é o Kleber, que a gente tem, Kleber Eduardo Afonso, né? Afonso. Eu não tenho sobrenome, né? Na verdade, tem 3 nomes, né? Três nomes. 3 nomes. De qual que você gosta mais? Do Kleber mesmo? Essa história é engraçada, né? Meu avô conta a história, né? Meu bisavô, na verdade, ele quando foi registrar a família, que toda a minha família é Afonso de André. Todos os irmãos lá do meu avô são Afonso de André. E meu avô era o único sem, porque quando meu bisavô foi registrar, ele esqueceu. E aí a ramificação do meu avô ficou Afonso, né? Então ninguém tem o de André, né? Que Seria na verdade um quarto, seria né? um quarto, mas aí já dá uma quebrada, né? É. Mas a gente, na família do meu pai, né? Quer dizer, eu, meu irmão, que tínhamos o sobrenome aí já parcial, né? Entendi. Mas essa é a história. Então, estamos aqui, né? Esse ano a gente faz 57, daqui 3 anos a gente tem a carteirinha de estacionamento grátis. Passe de 57 ônibus, anos? esse ano eu faço. Caramba. Pensei que era 52, 53. Ele tá querendo mais um pouquinho do Pix, hein, fazer. Eu achei que ia falar 45, acho que o Pix não tinha muito efeito. O Pix foi menor do que eu imaginava. Então, esse ano eu faço 57, estou no Ministério, na Sara Nossa Terra, desde 93. Na verdade, nós começamos, né, nossa igreja era uma pequena comunidade no Ipiranga, era uma loja de bateria, e de sábado e domingo a gente transformava aquilo numa igreja, né? Aquele cheiro de ácido no culto, assim, né? De bateria, carregador de bateria. E a bateria gente de carro? Bateria de carro. Eu pensei que era... Não, era um autoelétrico, na verdade. Né? Eu pensei que era porque eu passei lá na Rua Vergueiro. Busco, né? Era uma loja. Era uma loja. Então a gente improvisava, chão rústico mesmo. A gente improvisava tudo. E aí, quando foi em 93, na época, o pastor Bené, que era de Brasília, né? Da Sara, ele veio para São Paulo, o bispo Rodovalho, ele... na época pastor Rodovalho, ele frequentava aqui em São Paulo, na Casa de Portugal, lá na Liberdade, fazia, acho que mensalmente ele reunia pastores locais e pessoas curiosas para saber a respeito de quebra de maldição. E aí, nesses encontros, né, o pastor que era da nossa igreja conheceu o pastor Bené, o bispo Rodovalho, e conheceu também um pastor que era de uma igreja tipo 1 quilômetro da nossa ali, no máximo 1 quilômetro da nossa, do Ipiranga também. E aí trocaram figurinha e falaram, por que a gente não junta as duas e vira Sara Nossa Terra do Ipiranga? Então a nossa igreja virou Sara Nossa Terra do Ipiranga, né, com essa junção. Isso já foi começo de 94. Mas a gente está na comunidade desde o começo, que começou aqui em São Paulo, desde 94. De lá a gente saiu do Ipiranga, a gente foi para Augusta, né? Na Augusta a gente ficou um bom tempo, depois a gente foi para a Zona Norte, né? Começar a Zona Norte lá e estamos aqui. Estamos em Guarulhos. Em Guarulhos. A pastora falou no último episódio, né? Quantos anos? 3, vai fazer 3 anos já. Né? Aqui já fez dia 15 de janeiro. 3 anos. 3 anos que a gente assumiu aqui. Parece que foi ontem, né? Então, quando a pastora falou, foi caramba, 3 anos já, tava com 2 anos na cabeça. Então o tempo passou rápido. Passou rápido.
Pastor, fala para nós uma coisa, uma curiosidade sua que ninguém sabe, que o senhor nunca contou. Cara, acho que todo mundo sabe. Não tem nada aqui. Não, acho que pouca gente sabe. Pouca gente sabe, porque isso, na verdade, foi uma mancha na minha vida, né? Não verde, viu? Foi uma mancha na minha vida. Do 0 aos 5 anos e 7 meses, eu fui corintiano. Sério? Isso foi um, assim, um Essa eu não episódio sabia. frustrante. Também não. Foi muita terapia depois, né? Muito psiquiatra, né? Mas eu era, porque assim, brincadeira, eu era influenciado muito. Minha mãe era corintiana, não fanática, meu pai é São Paulino. Mas eu gostava muito do. Eu ia numa pizzaria lá na Zona Norte, na Leôncio Magalhães, e aí meus tios levavam eu lá. E esse pessoal tinha um. Acho que eles eram corintianos também, e eles tinham um pôster do time do Corinthians com o Rivelino. Que eu era fã do Rivelino, né? Jogava no Brasil e tal, da seleção brasileira, naquela seleção de 74, jogou na seleção, acho que de 70 também, né? Deve ter jogado. E eu gostava muito, e aí eu era corintiano. Aí o irmão do meu pai, São Paulino doente, um dia chegou, tocou a campainha de casa lá que ele morava do lado, e ele falou assim, nós vamos no Morumbi ver o jogo do São Paulo. Só que ele tinha comprado bandeira, ele comprou um uniforme oficial de São Paulo, do meu tamanho, eu tinha o quê? Nossa. 6 anos de idade. E eu falei assim, vamos no estádio. Quando eu entrei no estádio, eu falei, cara, o que é isso aqui? Fantástico. Aquele estádio gigante. Mudei de time na hora, né? Primeiro porque o Corinthians na época não tinha estádio mesmo. Né? Era o Parque São Jorge recente, lá, né? não tinha. Era, Parque São Jorge que é pequenininho. Não jogava tinha muito no estádio, Pacaembu, aí né? meu tio, seu time não tem estádio, aí aquilo ali, como assim não tem? A hora que eu fiquei sabendo, eu quase chorei, né? Falei, não é possível, o time tem que ter estádio, né? Aí eu acabei mudando, e de lá ficou, e aí não me arrependo da troca. Mas nada contra os corintianos aí, não me leve a mal, hein? Daniel vai Mas usar... é uma curiosidade que pouca gente sabe, acho que assim. Nem Eu não imaginava sabia, que... não sabia. Graças a Deus não tem nenhuma foto registrando isso, pra ninguém me acusar, né? Daniel vai fazer corte aí, pastor. Diferente da Bel, sei lá, o furo aqui, se você procurar com a Bel, fala pra ela que uma época, o aniversário que era de 2, 3 aninhos dela, meu cunhado comprou um uniforme do Palmeiras e colocou nela, da Parmalat ainda. Nossa. Tem essa foto aí escondida em algum lugar. Bel, você vai vir aqui em breve. Aqui. Quando eles vierem, a gente tenta Vamos falar providenciar sobre essa foto isso. pra gente colocar Foi na bem tela. forçação de barra, né? Não foi de propósito, então. E, pastor, não foi sempre que o senhor teve uma influência cristã, né? O senhor se converteu com quantos anos? Na verdade, eu, assim, nasci em berço cristão, né? Minha família católica, não muito praticante, mas a gente sempre foi, assim, missa, não com muita frequência. Eu não gostava muito de ir. Eu fiz primeira comunhão, né? E depois eu fugi daquela, como é que fala? Crisma, né? Que tem? Crisma. Isso aí não comecei e Nunca parei. fiz na vida, né? Não, acabei não indo, fui algumas vezes, não gostei, né? Era meio que uma arena na época deles, né? Era até legal, assim, tinha muita gente, jovem, tocava violão, mas eu, né, aquilo ali não simpatizei com aquilo. Mas, assim, o que eu conhecia de Bíblia era, né, dentro da Igreja Católica. Aprendi coisas boas, né, que eu carrego até hoje. Mas aí, quando eu conheci a Cláudia era presbiteriana. E eu não estava interessado na presbiteriana, estava interessado nela. Eu ia para a igreja porque eu queria, né, conhecer e estar com ela, né? A proposta era essa, né? Uhum. E aí, quando eu comecei a frequentar os cultos, né, o que para mim foi um impacto muito grande, não apenas da diferença de ambiente e tudo mais, mas eu tive a felicidade de encontrar um pastor que era muito legal, né? Um cara muito divertido, e ele me ganhou, né? Ele me ganhou. Então foi ele que me ganhou para Jesus, e aí eu vendo a pregação, a vida dele, aquilo me fez assim me aproximar da igreja. Eu comecei a gostar de ir, né? Eu não ia em missa, nada porque eu não gostava. Nada contra, né, a igreja católica, mas eu não me sentia bem naquele lugar, assim, não gostava muito da maneira como era feita a missa e tudo mais. E eu me senti mais adequado naquele ambiente. E olha que a presbiteriana é bem quadradinha, né? Bem formal. Mas ele tinha um estilo mais aberto, de conversar, de contar piada. No final do culto ele esperava o pessoal sair da igreja para cumprimentar. Legal. Depois chamou para visitar a casa dele. Ele que me consolidou. Então isso foi... Na verdade, eu aceitei Jesus em agosto de 89. Foi ali que eu aceitei. Dentro de um carro, a pastora que falou assim, você quer conhecer Jesus? Você quer...
aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu falei, quero. A gente voltando do Shopping Center Norte. Dia de chuva, dentro do carro, ela me fez esse E ali foi convite. meio que uma experiência com Deus também. Né? Foi muito impactante, foi muita presença de Deus. Que legal. Foi bem interessante. Então não foi tão distante, né, o tempo do senhor estar na igreja na Moca e entre a sua conversão, né? São 4 anos, né? 3, 4 anos. Quando foi que aconteceu a transição da presbiteriana para a comunidade? Não, na verdade, assim, eu comecei a frequentar a igreja da Cláudia, na época era presbiteriana aqui de Santana, né? Primeira igreja. Eles falam, acho que era a primeira igreja. Eu comecei a frequentar, porque eu comecei a conhecer ela e ela me levou para a igreja, né? Depois que a gente começou a namorar, a gente conheceu, na verdade, por influência da Cláudia até, nós conhecemos ela conheceu algumas pessoas que estavam vivendo um avivamento, né? Esse pastor que era da presbiteriana, ele, por ser muito avivado e ele ter sido batizado do Espírito Santo, ele não foi aceito na igreja mais. Ele foi convidado a se retirar. Então ele saiu da igreja, para mim foi um choque, né? E a razão era porque ali na época a galera não acreditava nisso. Que o batismo do Espírito Santo era na época de Jesus lá, em Atos dos Apóstolos, não para agora. A experiência dele foi assim rechaçada e ele foi convidado a se retirar da igreja. Caramba. E ele saiu da igreja e na verdade a família dele começou esse grupo na loja de bateria, né? Eram pessoas que estavam vivendo um avivamento e aí a gente começou a frequentar lá. Entendi. Entendeu? Assim, sem estrutura nenhuma, né? E aí eu comecei a frequentar lá também, eu devia ter o quê? 20 anos, né? Uma galerinha ali de 30 pessoas, mas assim, culto de 4 horas, insano, né? 4 horas, sábado e domingo, culto de 4 horas, sem instrumentos, sem nada. Eu lembro que a bateria nossa, eu comprei uma caixinha, né, de tocar bateria com o dedo, fazia um barulho, chimbal, eu que ficava tocando bateria, né? Tinha uma pessoa que tocava violão e depois de algum tempo eu tinha um baixo meu em casa, que na época eu tocava, né? E aí eu levei para a igreja e eu comecei a tocar baixo na igreja. E aí fui tocar até mais ou menos 1998, 99, ainda tocava no grupo de louvor, depois eu saí fora. Bastante tempo. Aí eu falei, não, chega, tem gente melhor que eu. Chegou a cantar também, que pra quem não sabe aqui no Pastor, nosso vozeirão Não, aqui verdade, da Sara Guarulhos. É meio que automático, foi meio por osmose, mas não, eu sempre assim, tocava e às vezes colocava lá para fazer um back, alguma coisa, mas nunca fui do ministério de louvor, fui mais por necessidade. Né? Todas as igrejas que a gente estava, até na Augusta, quando tinha coral, alguma coisa, algum evento, cantata, eles chamavam e aí eu participava, mas não participei do grupo de louvor. E aí, na Zona Norte, sim, que não tinha ninguém, na verdade, não tinha nada, né? E aí a gente fazia com CD, playback. Quando eu cheguei, foram 7 meses com playback. Assim. Eu também, quando cheguei era assim. Mas só que foi já a transição, já foi o finalzinho. Galera mais nova da Arena não sabe nem que é CD, né? Não sabe. Eu comentei no discipulado esses dias, quando eu cheguei na igreja, o pessoal colocava CD lá e alguém, um ministro lá, ficava ministrando em cima. Vixe, quando a gente foi a começar a igreja no hotel, era tudo com CD. Vários feats com o Fernandinho, trazendo a arca. O duro é que você fica engessadaço, né? E várias vezes também, sem instrumento de som, eu encostava o meu carro lá no Tucuruvi, vocês foram lá? Sim. No Tucuruvi, eu encostava meu carro de ré naquela entrada, que tinha 2 vagas só, ligava o som ali, porque não tinha caixa, a gente não tinha caixa ainda. Depois comprou a caixa, a gente ligou o CD. Mas antes o CD era no meu carro. Caramba. Eu tocava música do fundo da igreja, quem sentava no fundo estava lascado, né? E ali na frente, com o barulho do som do carro, a gente fazia o louvor. Caramba! Altas histórias. Foi. E esse processo, pastor, de conversão? Porque a gente conversou já algumas vezes, você até falou que você tocava baixo antes, né? Você ouvia bastante, né, rock, você mais gostava, né? Eu fui bem influenciado, principalmente na faculdade, quando eu comecei a fazer engenharia, né, eu já tinha alguns discos, né? Também a galera da Arena que não conhece que é disco, antes o CD, né? É o pai do CD. Eu tinha muito disco de banda de rock, né? Gostava muito, né, de Iron Maiden, ouvia muito bandas semelhantes a Iron Maiden, nem lembro muito o nome delas não, mas assim, tinha muitas bandas que eu não conheço, vou falar. Acho que era Def Leppard, sei lá, um negócio assim, tinha um monte de banda, tinha um monte de disco, né, nesse estilo,
mas nada assim, aquele rock mais pesadaço, trash, não, era mais um rock mais harmonizante e tal, que eu gostava muito e comecei a tocar. E quando eu comecei a fazer engenharia, encontrei uma galera lá que tocava na garagem. Então a gente ia cada dia, cada final de semana na casa de um tocar na garagem, levava o baixo, um levava a guitarra, outro levava o teclado e ali ficava tirando, né? Def Leppard, acho que era Deep Purple, né? Bandas bem jurássicas mesmo, né? Mas que a gente tocava. Aí aquela influência foi pegando. Então eu tinha muito disco, comprava disco importado, tinha um monte, eu tinha um carro, na verdade, e disco, tanto dinheiro que eu gastava comprando disco. Os caras faziam excursão não sei aonde, comprava o disco, né? Importado, mandava vir e pagava o que fosse para eu dizer que eu tinha o show da banda. Hoje é tão fácil, né? Você acessa o YouTube, você vê o show do cara em qualquer lugar. Sim. Naquela época não, você tinha que ter o disco da gravação do show daquele estádio lá em Amsterdã, então eu comprava o disco do cara, porque ele tocou lá e aí eu tinha coleção, né, do mesmo disco numa turnê, onde ia no Japão, não sei o que, Austrália, comprava, né? E aí eu tinha muito disco. E a minha influência era dessa, mais rock, né? Pesado e tudo mais, tinha um cabelão grande. Tem umas fotos aí proibidas de mostrar. Um cabelão comprido, tocava, né? Mas assim, nunca me envolvi para um lado mais obscuro. Pesado, aí. né? Que o pessoal que fumava maconha, né? No grupo lá da faculdade tinha os maconheiros lá, cheirador e tudo mais. Esse lado eu nunca me envolvi, né, com eles, né? Pelo contrário, até eu dava bastante bronca neles, tipo, meio que o líder do grupo ali falava, meu, não precisa nada disso e tal. Nunca fui adepto disso, né? Nunca gostei. Sim. Mas aí, assim, depois para a igreja foi meio natural, né, essa transição, porque as músicas não tinham nada a ver com o que eu gostava. Imagina, Demar de Campos, Sim. Koinonia, não tinha nada a ver, né, aquelas guitarrinhas chinchilentas. Eu falei, gente do céu, né? Mas o que me moveu mais foi, na verdade, aquela presença, né? Aquela presença. A unção da E música. quando eu me converti, eu joguei tudo no lixo. Eu joguei um carro fora. Foi radical, assim. Quebrei tudo. Caramba. Não deu nem a Radical. chance de alguém de vender, de queimar, de alguém pegar. Tudo, piquei, na verdade. Isso Caramba. aqui não serve pra mim, não serve pra ninguém. Sim. Quase Difícil me mataram. fazer isso. Difícil fazer Porque isso. é uma decisão um pouco irracional, digamos assim. Poderia vender, recuperar o dinheiro, né? E valia bastante coisa. Eu guardava muito. Comprador teria com certeza, né? Porque não tinha um disco riscado, que era fácil riscar, né? Qualquer coisa você tirava ali da vitrola ali, riscava o disco, acabou. Aquele gato no Aí meio da ficava música. lá sempre enroscando, não. Não deixava ninguém chegar perto. Né? Caramba. Então eu era bem cuidadoso com isso, mas joguei tudo fora. Uma história e tanto, né? E depois da sua conversão, quando que foi assim que o senhor aceitou o chamado para ser pastor? Nunca imaginei, na verdade, nunca. E dizia assim, desse cálice eu nunca vou beber. Eu vou estar na igreja, eu gostava muito dos cultos, gostava do ambiente, mas nunca pensei que chegaria lá na frente para estar à frente de uma igreja, ou ser pastor. A gente entendendo, né, como era o trabalho dos cooperadores, dos obreiros, isso para mim era compreensível. E assim, não era um plano de carreira, mas eu achava que em algum momento aquilo ia acontecer. Sim. Né? Então a gente foi ungido diácono em 96, lá no Ipiranga, 96, 97. Depois a gente foi ungido pastor lá na Augusta em 2007. Teve uma... E eu nunca imaginei, quando o bispo chegou e falou assim, nós vamos melar a cabeça de vocês. Eu falei, como assim? não, vocês já são pastores e tal. E lá na Augusta a gente tinha um grupo bem robusto, né, de na adultos, Augusta, né? vocês... Foi na Augusta vocês fizeram a arena ou foi no Tucuruvi? Não, nos dois. Os dois? Na verdade, nos dois. A gente, quando... Augusta, ela foi uma junção, né, na verdade, de 3 igrejas. Quando na época teve um bispo aqui em São Paulo, o bispo Wesley, quando ele assumiu aqui em São Paulo, ele cuidava da liberdade, mas aí ele queria criar uma igreja forte, que fosse referência, e a gente tinha poucas igrejas em São Paulo. A gente era do Ipiranga, tinha a Alameda Franca, que era o vice-renato, né? E tinha a Liberdade, que era meio que a sede, né, digamos assim. E aí as 3 igrejas fecharam para todo mundo ir para Augusta, que era uma loja antiga, chamava Loja Brasileira.
Imagina um lugar destruído, assim, tudo ferrado. E aí foi um desafio, né? Alugar aquilo lá, um ponto nobre. E aí quando a gente chegou lá, a gente perdeu muita gente nessa transição, né? Mas a gente chegou, na verdade, como obreiro, né? Como obreiro. E aí a gente tem, nessa caminhada aí de 2000, que a gente começou Augusta ali, no final de 99, 2000, até mais ou menos 2007, 2007, a gente cuidava dos adultos. A gente tinha a maior equipe de adultos lá. E aí quem veio para cá em 2004 foi o bispo Lucas e a bispa Priscila. Né? Porque eles eram pastores, né? Eles eram lá de Ceilândia para assumir aqui o Arena da Augusta. E aí a gente ficou com eles ali na igreja até final de 2007, mais ou menos, né? Foi num evento que teve lá no Clube Espéria, foi a despedida deles, né? Tinha um nome, não lembro, quando fazia esses eventos aí. Não era o DDD não, né? DDD, DDD? Isso, é isso aí. Foi no Espéria. Aí foi a despedida deles, né? Na época eles voltaram para Brasília, com eles foi o Diego, o Corte, foi embora, né? Enfim, foi uma galera que foi embora com eles, e aí o Bispo Hugo desafiou a gente a assumir o Arena. Então nós assumimos o Arena no lugar deles, já velhos, né? Mas tinham outros 2 pastores lá, que era o pastor Murilo, né, e o Hélio. Então tinham 3 arenas, mas esse grupo principal que ficou com a gente era diretamente do Lucas e da Priscila. Caramba. Né? E aí a gente ficou um tempo lá no Arena, mas não ficou tanto tempo assim. Em 2009 a gente voltou para os adultos. Um desafio, né? Logo de cara. Foi desafiador, porque assim, era uma outra pegada, o Arena era bem intenso, muito intenso naquela época, né? Exigia muito, né? Facilitou bem porque a Bel era pequena, naquela época ela se entrosou bem, então a gente tinha até motivos para estar dentro ali do Arena. Né? Ela não era do nosso Arena, né? Ela era do Arena 3, a gente era Arena 1, né? do Murilo, né? E ela cresceu junto nesse ambiente do Arena aí. Mas foi uma época boa, muito aprendizado. Aí quando a gente foi pra Zona Norte, não tinha ninguém, né, cara? Assim, a gente tinha que fazer tudo. Tudo que você Foram imaginava. quantos, mais ou menos, pra Zona Norte? 8. 8 pessoas. Foi a minha família e a família do bispo. Eita. Nossa. Sua família são 3 pessoas. 3 pessoas e o bispo. Caramba. Bispo Hugo, Sua Gisela, E os 3 filhos. Jonas, Mariana, Daniel isso. e Maria. Foi isso aí. Nossa. O bispo Hugo, ele foi desafiado para abrir uma regional, ou seria Campinas, ou seria Zona Norte. Né? E aí optou-se por ser Zona Norte. E quando ele foi para Zona Norte, aí deixaram ele levar um casal só. Mas como que é esse começo? Vocês chegam num lugar totalmente diferente, novo, que não tem ninguém, aí vocês abrem uma célula e começam a convidar as pessoas, vai na casa de Foi desafiador, visitando. porque assim, a gente começou do nada. Né? E não podia levar ninguém também. Então a gente começou na casa, né? A gente fazia reunião na casa do Bispo Hugo, ele morava em Santana. E aí, na época que a gente começou, não era nem igreja, não tinha nem o salão ainda, não tinha nada. A gente fazia reunião na casa dele, e aí algumas pessoas ficaram sabendo que era da Zona Norte. Na época, o Bispo Erasmo e o Bispo Cristiano tinha um pastor que era da Zona Norte, mas ele estava lá vinculado à saúde, que era o Kleber Barros. Lembro. E ele também veio, na verdade, depois de um tempo, passaram alguns meses, ele tinha entre aspas, né, um culto, né, lá na Vila Maria, que ele fazia, mas já era o Bispo Erasmo pensando em entrar na Zona Norte. O Bispo Erasmo, que eu saiba, ele abriu mão disso e aí mandou o Kleber Barros debaixo do pastor, do Bispo Hugo também. Então já começou a ter um culto ali acho que era a Rua Guaranésia, acho que era, lá na Vila Maria. E aí tinha um culto de quinta-feira lá, e aí eu comecei a procurar lugar, achei o hotel. E aí a gente foi no Hotel Mercury. Ficamos ali alguns meses no Hotel Mercury, fazendo culto de domingo. Então, quando a gente começou, ficaram sabendo, vai começar, tal. Aí o pessoal que era da Zona Norte, que estava meio solto, ou alguns que eram da Augusta, começaram a vir. E começaram a frequentar. O primeiro culto teve 40 pessoas. Caramba, né? glória a Deus. Lá no Mercury. 40 pessoas. Mas não tinha nada. Então, assim, não tinha arena porque não tinha igreja. A gente montava e desmontava tudo de domingo. Tinha um culto só à noite, né? Então, não tinha estrutura, nada, assim. Era uma coisa bem
bem complicada. Monta tudo, desmonta tudo. E o Arena, como não tinha, e a gente foi desafiado a abrir o Arena, a gente ia lá pro Parque da Juventude, de sábado, Ao ar livre. ao ar livre. A gente levou, na verdade, a nossa célula para a Zona Norte, né? A gente tinha uma célula ainda que tinha umas 8 pessoas, que era da Augusta, e aí esse pessoal nos ajudou a começar o Arena. A gente ia ao ar livre, fazia atividades lá, não podia pregar o evangelho lá porque é proibido, né? Os guardas não proíbem você pregar e tudo mais, eles encostam e mandam separar. Então a gente fazia atividades culturais, e no meio das atividades culturais a gente pregava o evangelho. E a gente Muito ficou legal. assim um bom tempo porque não tinha prédio. Foram 7 meses assim, ao ar livre. Com Caramba. chuva, com sol. De sábado a gente fez essa pegada aí. Ninguém sabe o preço, né? Então, isso que eu ia as falar. Hoje a pessoas gente pagam, olha a né? igreja da Zona Norte ali, a igreja muito grande, uma membresia enorme, uma arena muito grande também, né? E olha, esse começo aí começou com 2 famílias, né? Basicamente. Começou com 2 famílias. Aí depois, quando a gente encontrou o Salão do Tucuruvi, passou um tempo, a gente recebeu os goianos importados lá, né? Valnei Pastor Luciano, Valnei. Sabag e Salve, Flávia. Eles vieram de Uelvio, né? Eles estavam na igreja do Carrão, na verdade, na Sara do Carrão. A Sara fechou lá, né? Teve alguns problemas. E aí eles ficaram sem igreja, o Bispo Hugo acolheu eles e eles tinham uma veia bem arena, né? O Elvio é o que é o bispo de Campinas, né? Era de Campinas. Era de Campinas, né? Ele não está mais na Sara, né? Mas ele foi de Campinas. Uhum, É, a gente ele conheceu. veio para Guarulhos algumas vezes. Sim, Você é ele cunhado? parece com você, inclusive. Cunhado do Sabag. Então, assim, eles começaram, né? Lá em Goiânia, eles eram do Arena, né? Então, eles tinham já uma característica, né? Bem jovem do Arena. E foi um tempo bom. Aí a gente acabou meio que tirando o pé. Quando eles começaram a entrar no Arena, a gente já era mais velho, né? Bem mais velho, e a gente começou a migrar para os adultos. Aí o Bispo Hugo desafiou a gente a abrir o culto da manhã lá no Tucuruvi, né? Porque não tinha culto da manhã. Então a gente começou a abrir o culto da manhã e a gente ficou cuidando do culto da manhã. O culto da manhã era nosso, né? E aí o culto que foi desenvolvendo, foi crescendo, a gente foi formando os discípulos que hoje, basicamente, a base dos 12 do Bispo Hugo são eles. Sim. Né? Dilson e Patrícia, Rômulo e Graciela, né? Lina, que é o Adanilson que faleceu, né? O Júlia Márcia, né? Todos eles, né? Passaram pela gente ali, né? O que mais impressiona é, imagina o Bispo Hugo recebendo o desafio, vou te desafiar a abrir uma regional. Onde que vai ser? Não sei. Você vai com um casal. Como que eu vou abrir uma regional com 8 pessoas? E hoje a gente vê, né, que o Bispo, é claro que é diante da vida dele com Deus, que teve uma equipe e tudo mais, orou muito, buscou muito. Sim. E a gente vê o tamanho que é a regional dele hoje, né? Acho que é uma das maiores, né? A regional, a Viva São Paulo, numericamente ela não é a maior. Assim, ela tem acho que 33 ou 34 igrejas, né? Nossa, muito Mas grande. é muito grande. Mas já foi maior, porque quando o Bispo Hugo veio para São Paulo, quando ele assumiu, né? Ele assumiu todo o estado de São Paulo. Então ele assumiu São Paulo e interior. Então todas as igrejas do interior e São Paulo estavam debaixo dele. Então o Bispo Atílio, aquela galera toda, né? Era todo mundo debaixo do Bispo Hugo. Então, numericamente, era maior. Quando veio o Bispo Erasmo para São Paulo, aí, na verdade, no momento X, a gente teve 4 regionais, né? Que ficou Augusta, né? Bispo Hugo, Bispo Erasmo, né? E Bispo, acho que era Fabiano, um cara da São Caetano, acho que era. Do ABC, né? Acho que eu lembro Do ABC, dele. isso. Então, ficaram 4 regionais. E o interior, na verdade, que o Bispo Hugo tinha muitas igrejas lá, ele acabou, né, deixando com o Bispo Atílio, ele acabou ficando com algumas igrejas do interior, que é uma regional que é do Bispo Kleber, né? Então ali o Bispo Kleber tem muitas igrejas ali, Araraquara, Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. Então o Bispo Kleber faz um excelente trabalho lá, é uma igreja top, tinha que vocês conhecerem lá. Ribeirão Preto, vocês vão ficar de boca aberta, como a igreja lá é top. Sério? Uma igreja sensacional, enorme igreja, maravilhosa. Então assim, é uma regional bem saudável, né? Nossa regional hoje é uma regional bem saudável. Numericamente não é tão expressiva, mas é uma regional bem fiel, né? Uma membresia bem fiel. Que legal. E o senhor foi ungido pastor em 2007, né? 2007, lá em Brasília. 2007, estamos em 2025, dá 18 anos, que a gente conta. Vai fazer 20 daqui a 2 anos. E nesse tempo,
o senhor já pensou, putz, caramba, acho que eu entrei numa furada, acho que ser pastor era demais pra mim, pensou em desistir, teve alguma crise Pensei em ministerial? desistir, já pensei em parar. Como que o senhor lidou Principalmente. com isso? Não foi fácil, né? Mas assim, a gente já teve alguns problemas, né? Nessa caminhada, no sentido de que à frente de igreja a gente está aqui pela primeira vez, né? Mas eu sempre fui pastor de retaguarda, né? E aí você lida com pessoas, você lida com dificuldades, você lida com alguma competição, né? Isso existia muito lá atrás na Sara, era uma característica às vezes de competitividade, Sim. por mais que isso por um lado fez a igreja crescer, mas por outro lado criou algumas arestas que não foram muito boas. Então chega uma hora que você fala assim, mas eu não estou aqui para competir com ninguém, não estou aqui para competir com alguém, eu quero só fazer, na verdade, aquilo que Deus pediu para eu fazer. Então você começa a ver um outro lado, né? Você acha que lá em cima é tudo, né, perfeito, né? As coisas não são perfeitas, são pessoas também. Sim. Você acha que as pessoas nunca vão errar com você, elas vão errar, né? Não por má fé, mas elas vão acabar errando com você. Então, num primeiro momento, isso é uma ducha de água fria. Mas depois, quando você vê a humanidade das pessoas e você também vê que você também erra, então você começa a equilibrar isso mais, né? Aí quando você lembra do chamado, é que nem casamento, né? Casamento não é uma coisa simples e fácil. Você tem que lidar com as diferenças, você tem que lidar com as coisas que acontecem no dia a dia. Mas não é para parar, não é para desanimar e não é para desistir. Sim. Né? Chamado é a mesma coisa. Você continua. Né? Você pode estar alvejado, ferido, machucado, mas aí Deus ele vai te curar. Né? Isso vai, na verdade, criando um couro grosso na gente. Para a gente administrar novos problemas e a gente conseguir ter uma sabedoria que a gente não tinha. Então Deus vai tratando a gente nos problemas, né? Ele vai dando escape para nós, ele vai dando uma visão nova, ele vai dando um conhecimento que a gente não tinha, uma maturidade que a gente ainda não tem. Então isso vai ajudando a gente ficar mais firme em Deus, né? Sim. Entendeu? Entendi. E ainda, diante dessas crises que surgem no ministério, uma das coisas que eu mais admiro assim, no Senhor, que a gente vê o Senhor aqui no culto de manhã e domingo, culto à noite no domingo, culto às terças. O Senhor tem seu discipulado também com seus discípulos, né, diretos. Tem célula hoje, Tem Daqui a pouco célula. tem célula. amanhã também tem uma célula. Célula quarta e quinta. De vez em Quarta e quando dá uma quinta. passadinha aqui, às vezes no sábado também, de vez em quando. E ainda o senhor não faz mais coisas da sua vida além de ser pastor. O senhor, além trabalho. disso, o senhor trabalha, né? O senhor é empresário. Eu o sempre senhor trabalhei, né? Sempre trabalhei. Desde que a gente entrou na igreja, sempre trabalhei. Nunca deixamos de trabalhar. A gente tem uma vida profissional, né? Exato. Que é o nosso ganha-pão, né? Então a gente trabalha fora, trabalha bastante. Né? Já trabalhei mais, assim, né? No sentido de, nossa, às vezes o trabalho exigia viajar, ficar fora, fazer consultoria, voltar. Então foi bem mais. Hoje eu tô mais assim, caseiro, né? Tô por aqui. Mas eu trabalho bastante. Tem que conciliar essa agenda, trabalho, Era isso que eu família, ia igreja, perguntar. né? Que o senhor Para pastor, muita gente parece meio insano, né? Mas é. pastor trabalha, o senhor é marido, né? Tem a sua esposa, o senhor é pai também, tem uma filha. Como é que você vai dar uma dica para nós para conciliar tudo isso? A vida ministerial, profissional, familiar? O que E agora, além de cuidar da esposa, agora cuida também da sogra, Cuida da sogra, né? Cuida da cachorrinha, cuida da Mary cachorrinha. Jane. da Jane. Então, assim, eu acho que é uma questão de você saber equalizar o seu tempo, né? Sim. É lógico que é muito importante você não negligenciar o tempo com família, né? Porque às vezes você tem que perceber que se você se deixar envolver demais, você acaba pensando e trabalhando no ministério e tudo mais, você não pode desequilibrar o outro lado. Você tem que dar atenção para casa, você tem que trabalhar, então você tem que arrumar um jeito de você poder conciliar a vida ministerial. Né? Mas eu acho que assim, se você saber organizar o seu tempo, né, é possível fazer. E outra coisa, não é nem a questão tanto de organização, mas é uma questão de chamado, de você amar o que você faz. Porque se você fizer isso por obrigação, vai ser sacal. Sim. Né? Assim, nossa, tem célula hoje, meu Deus do céu. Amanhã também tem, meu Deus do céu. Nossa, e domingo tá... Você vai... Fica pesado. Né? Mas quando você fala assim, nossa, o que Deus vai fazer hoje na célula? Né? O
que Deus vai entregar hoje nessa célula hoje? Será que alguém vai converter? Será que Deus vai realizar um milagre? Né? Que testemunho que a gente vai ouvir? Então, essa expectativa de a gente ver a gente ser usado por Deus para ajudar pessoas é o que nos motiva, é o que me motiva, entendeu? É o ser sal da terra e luz do mundo. Então, assim, enquanto eu tiver chance e fôlego de vida para ser sal da terra e luz do mundo, é o que me motiva. Então, para mim, não é pesado, entendeu? Não é pesado. Lógico, dá vontade, às vezes, de tirar férias, dá... É insano o que eu vou falar para vocês, mas assim, a última férias de 30 dias que eu tirei, eu estava na escola. Eita! Nossa. Talvez eu estava no ginásio, no 2º grau, 3º grau, 3º ano, né? Eu fiz 4 anos, né? Que eu fiz curso técnico, eu tinha 4 anos. Então acho que foi a única vez que eu tirei 30 dias de férias. De lá para cá, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Comecei a trabalhar com 16 anos. Trabalhava na Microlite, aqui em Guarulhos também tinha uma unidade deles, né? Da pilha Rayovac, né? Lembra? Trabalhava em sistema de energia. Depois de lá fui trabalhar na Vale, fui trabalhar aqui. 87. No aeroporto. Era mecânico de aeronave. Então, assim, trabalhei desde 16 anos, né? Esse ano eu estou completando 41 anos que eu trabalho. Uau. Entendeu? Então, assim, conciliando, né? Mas nunca tirei férias, assim, depois de 30 dias, esquece. É assim, dá para tirar 3 dias. Tira uns dias para descansar, Tira uns dias para descansar, entendeu? Mas, assim, raramente você vai me ver faltar num culto. Só se eu tiver doente. Ou acontecer alguma esse coisa, tempo, vai poucas ser vezes. muito difícil eu faltar num culto. Porque, assim, se eu falto, por qualquer motivo que seja lícito, eu vou abrir a possibilidade dos outros pensarem também. Falar, o pastor não veio, também não vem. Então, se eu consigo fazer, você também pode fazer. Entendeu? Se eu consigo ter uma célula, Então, esse feedback com 56 todo mundo anos, tá ouvindo. você pode ter uma célula também. É verdade. Não só uma, mas 2. Você pode ter célula. É puxado? Era preferível estar em casa descansando? Né? Mas, assim, é uma missão. Se a gente quer fazer a igreja acontecer e fazer a diferença, eu tenho que fazer algo extraordinário. Fazer coisas comuns, eu só vou colher coisas comuns. Se eu quiser colher algo diferente, eu tenho que fazer coisas extraordinárias. Eu tenho que dar um passo a mais, né? Então, não tem como você... A gente teve uma equipe na Zona Norte, 320 pessoas. Né? Começou com quantas? Com 2, 3. Né? Foi muito trabalho, muita célula que a gente abriu, muito discipulado, né? Muito treinamento, muito Ibirapuera, né? muito culto. Na Augusta, eu lembro que a gente ficava os 3 cultos. Ia de manhã, tinha o culto à tarde, quando você achava que você ia embora à noite para descansar, a bispa Gisela que ia pregar, ela virava, Kleber, você vai pregar hoje. E eu ficava à noite também, né? Então, assim, a gente, às vezes, virava 3 cultos na igreja. Quantas vezes foi isso acontecer? Diversas vezes, né? Mas, assim, e no dia seguinte você tinha que trabalhar. Você ainda me ganha no trabalho, né? No dia seguinte você ia trabalhar, a vida que segue. Então, é assim, mas eu tenho que pensar o seguinte, eu penso da seguinte forma, eu gosto muito de exatas, né? Se eu tiver 80 anos de vida, eu tenho que fazer o meu máximo nesses 80 anos. 90, 70, não sei quanto tempo eu vou ter. Mas eu quero chegar um dia diante de Deus e falar assim, os dias que o Senhor me deu na terra, eu fiz o meu melhor. Sim. Entendeu? Para não me arrepender e depois, assim, puxa, podia ter feito? Podia. Podia ter depois feito não dá mais. pra voltar, né? Podia ter entregue Fazer. mais, entendeu? Quantas pessoas talvez passaram pela nossa mão que a gente poderia ter feito a diferença e a gente, por um capricho nosso, por uma decisão da gente curtir a nossa vida, que é um direito, tá certo? Mas aí essa pessoa poderia ter passado batido, né? Se Deus colocou essa pessoa no nosso caminho, tem algum mistério aí pra gente cuidar. Amém. Então hoje a gente vai contabilizando. É normal vocês andarem com a gente em eventos da Sara hoje, que a gente é meio jurássico, né? Vai ser difícil a gente não cumprimentar alguém, porque aquela galera que a gente já conviveu, já passou, a gente vai cumprimentando e assim você vê, um é pastor hoje, o outro é líder, o outro é não sei o quê, o outro é líder de casal. Quantas e quantas pessoas hoje estão na Sara que a gente teve algum contato, alguma né? passagem na nossa vida, né? Então isso nos alegra, isso nos deixa gratificante, né? Entendeu? Então aqui a gente veio para cá com esse desafio nessa igreja, né? Sim. E foi desafiador, né? O primeiro ano não foi nada
É todo dia desafiador, né? Na verdade, né? E eu confesso que assim, meu desejo eu sou muito acelerado, né? Sim. Eu sou uma pessoa muito acelerada, então meu desejo é sangue nos olhos, é fazer a coisa, né? Aquela coisa mais prática. Mas eu estou entendendo muito o tempo de Deus, né? Deus também vai trabalhando com a gente para dar essa temperança, para a gente não botar os pés pelas mãos, né? Sim. Entendeu? Mas é isso. Não sei se eu respondi, se eu fugi um pouco da pergunta, Não, mas... sim. Você até falou de faltar no culto, eu lembro de um dia, que aqui na Sara a gente tem um costume dia de ceia, ter o Bispo Robson pregar, né? É. Aí teve um dia de culto que eu não ouvi o pastor. Aí aconteceu tudo, né? O louvor, o Bispo Robson pregando, eu falei, caramba, o pastor não veio hoje, acho que veio pra descansar, né? Merece também, óbvio. Aí tô fechando O aqui irmãozinho dele. já tava julgando. Já. Não, não. Só- Eu aqui, o pastor em casa vendo o jogo. Aí, beleza, acabou o culto, de repente saí, eu encontrei o pastor aqui na igreja. Eu falei, ué, o pastor estava aí? Eu falei, tava na minha sala resolvendo algumas coisas administrativas que tinha pra resolver. Eu falei, caramba, nem quando o pastor podia estar descansando, que todo o direito Tava aqui dele. ganhando tempo, que tinha algumas coisas para colocar em Exato. ordem. E já tinha estado de manhã, já tinha É, tido... já tinha estado de Sim, manhã. tinha pregado de manhã. Às vezes a gente tem algumas coisas administrativas para arrumar, né? Sim, não, faz parte Papelada, da função, né? contabilidade, tem que fazer essa parte da tesouraria também, então... Não, exatamente. Quer dizer, mesmo quando o senhor podia estar em casa resolvendo isso, o senhor estava aqui. Resolvendo isso, mas o senhor estava aqui, né? Presente. É um tapa na cara em nós, que às vezes fica pensando, caramba, mó friaca, mó O chuva. único que está mais presente na igreja aqui do que eu é o Daniel. O Daniel Isso aí é onipresente, né? é onipresente. Ô, Daniel, você tem alguma pergunta, pastor? Quer fazer? Se você quiser, você fica à vontade. Vem aqui e pergunta. Hã? Quer ficar ali no backstage só. Pastor, o senhor daria que conselho para quem hoje sente que tem um chamado ministerial, mas de alguma forma ainda se sente inseguro, não tem uma clareza? Por onde essa pessoa pode ir? Por que caminho ela vai para ela ter essa certeza? É claro que orando, buscando ao Senhor, ou lendo a Bíblia, mas às vezes existe uma insegurança, um medo. Puxa, mais uma responsabilidade. Que responsabilidade cuidar da vida das pessoas e tal. O chamado vem de Deus, né? Então, se Deus ele chama, ele vai preparar esse caminho. Ele vai dar a oportunidade de você se adaptar, se adequar. O medo é bom, na verdade, né? Eu acho que o medo ele nos traz essa cautela necessária para você tentar fazer o melhor. Então, é importante, né? Eu acho que o conselho que eu daria é que se você tem um chamado, acho que todo mundo tem, né? Mas se Deus está te chamando, você não tenha receio de aceitar esse chamado. E não tenha medo de você errar, porque você não vai acertar em tudo que você vai fazer. Né? Quantas células eu já fiz, eu e a Cláudia? Mais ninguém. Assim, de semanas e não aparecer, ninguém dá vontade de separar. Dá vontade de você falar, não, o pessoal tá de brincadeira, né? Não posso ir, não sei o que e tal. Você chama um monte de gente, não aparece ninguém. Mas uma hora vai começar a aparecer, né? Então, assim, você ter resiliência. Se tem uma coisa no ministério que você tem que ter, é constância. Né? Ganhar, consolidar, treinar e enviar. Quer dizer, a fórmula não mudou. Não adianta querer inventar a roda. Né? É nessa estratégia que nós acreditamos, na Sara Terra. Nada contra a estratégia de outras igrejas. Mas aqui nós temos essa estratégia. E ela não mudou. Então é continuar ganhando, né? Consolidando, treinando e enviando. É essa a missão da gente. Então, quem está querendo começar agora, eu acho que tem que buscar o Senhor, né? Buscar Deus e deixar Deus trabalhar o coração e não ter medo de errar. E aí os líderes, né, que é o nosso papel, é o papel de ensinar, né? E não de julgar muitas vezes, falar assim, você está fazendo isso e tal, mas você fez errado. É valorizar os acertos, né? Os pequenos começos têm que ser valorizados. Se você lembrar, eu vejo a Zona Norte, que a gente começou com 8 e hoje tem lá 1.100, então assim... se a gente tivesse medo de começar com 8, hoje não teria esse tanto de pessoa. E olha que dali já Rodou uma galera. Migrou muita gente para talvez outros ministérios, pessoas que mudaram de endereço, pessoas que foram para outras cidades, né? Pessoas que foram para outras saras, né? Então, assim, se você tivesse medo de começar, você não começaria, né? Com certeza. Sim. E o que o senhor acha? Hoje nós estamos vivendo dias... Como é que eu posso chamar? Dias estranhos? Não sei. Nebulosa. Nebulosos. No sentido que a gente
a gente crê na palavra, sabe que os sinais estão aí cada vez mais próximos da volta de Jesus. Com a volta de Jesus se aproximando, aumenta a perseguição contra a igreja. Hoje, no Brasil, eu não acho que a gente tem uma perseguição violenta fisicamente ainda, mas de ideias, ideologia, já tem Sim. há muito tempo, né? Em Nossa guerra no escolas. campo das ideias. Exato. E como que o senhor vê a posição da igreja hoje? O que o senhor acha que a igreja tem hoje? Como que ela pode influenciar a sociedade? Não se colocando numa bolha, mas se colocando na sociedade para justamente atrair as pessoas que são sedentas por Jesus. A gente tem uma estatística intrigante, né? Que, assim, você vê o Brasil é um país que tem um número de evangélicos crescente. Né? As estatísticas apontam aí coisa de 35% da população. Mas se você pegar a população católica, mais evangélica, cristã no Brasil, né? Você está dando aí 85%, A maioria, né? quase 90%, né? Sim. É muita gente. E você tem um número de evangélicos crescendo, né? Mas por que a gente vê a nossa sociedade tão desorganizada? Quer dizer, isso, de certa forma, é uma falha da igreja. Né? A igreja não está cumprindo o seu papel como deveria. Porque se a gente estivesse sendo realmente inspiração de transformação para a sociedade, as pessoas mudariam, né? E a gente teria um país mais sério, mais organizado, menos corrupto, né? Mais justo. A gente vê a injustiça, mas quando você vai ver no meio da injustiça, tem um monte de crente lá dentro. Né? Um monte de evangélico aceitando comer as comidas do mundo como se fosse normal. Então, essa passividade, né, da igreja, ela é alguma coisa que me incomoda, né? Porque as pessoas elas negociam muito. Então, o cristão hoje, basicamente, muita gente vem para a igreja para querer ter uma religião, para querer, muitas vezes, resolver um problema, né? Tá inserido dentro de um contexto, procurar um milagre. E as pessoas hoje em dia elas olham as igrejas como se fosse um grande roteiro gastronômico, né? O que essa igreja tem para oferecer? Vamos ver o cardápio dessa igreja aqui. E essa aqui, vamos olhar. Ah, essa aqui tem, nossa, tem bastante coisa, hein? Essa aqui tem mais coisa para oferecer. Então as pessoas escolhem hoje aonde cultuar como se você se escolhe num restaurante, né? E isso para mim é o fim da picada, né? Porque na verdade não tem a ver com missão, não tem a ver com aliança, né? As pessoas trocam muitas vezes as coisas porque ali é melhor, mais confortável do que aqui. Hoje em dia tem as igrejas com área VIP, né? Então, Isso aí assim, eu não vou dizer que eles estão certos ou errados, né? Não, mas quando eu digo questão de entretenimento, eu vou pra tal igreja porque lá tem gente do minha like, eu sou milionário, não vou pra qualquer igreja, então eu vou pra área VIP de tal igreja. Você troca por entretenimento em vez de se aliançar por uma causa, né? Exatamente. Então, Então, a princípio, quem precisaria de mais ajuda são aqueles que têm menos estrutura. Então, eu deveria, na verdade, ajudar mais aqui onde a gente é mais modesto do que ali já está praticamente aliançado, alinhado, formatado, né? Mas essa migração, ela é natural, porque as pessoas querem ficar num lugar onde muitas vezes elas querem pertencer àquele lugar porque aquele lugar traz status. Sim. Então, eu acho que a gente tem que entender que a igreja hoje, ela precisa se converter, na verdade, né? Acho que a gente precisa voltar ao princípio de tudo, viver Atos, né? A gente às vezes fica aqui na igreja e geralmente a gente traz palavras bem assim de confronto, né? Não é uma palavra gostosa de você ouvir, né? As pessoas hoje elas querem palavras que apacentem o seu coração, na verdade acomodem, né, os seus pecados, passa pano, na verdade, né? E o evangelho não é passar pano, o evangelho é desafiador, é renúncia, né? E eu acredito muito nessa proposta, né? Foi um evangelho que eu aprendi, de renúncia, de você abrir mão por uma causa maior, né? Então a igreja hoje, eu creio que ela vai estar passando por um tempo, né, que Deus vai permitir, talvez até uma perseguição maior, porque na perseguição a gente separa o joio do trigo. Sim. Entende? A gente vê na Síria lá agora, aquele movimento lá, a galera morrendo, indo para a rua, proclamando Jesus e se vai morrer, se não vai, não importa. Eu não vou negar a minha fé. Aqui, por qualquer coisa, talvez muita gente negaria a sua fé. Entendeu? Se tivesse uma perseguição, você é crente? Não, imagina, nunca fui na igreja. E aí a galera vai vazar, né? Por quê? Porque é um crente social, é um crente IBGE que a gente fala, né? O número é grandão, mas na verdade quando você vai ver a aliança mesmo, né, é um número menor, né? Mas eu creio que assim, a gente vive uma reta final
Eu creio que sim. A gente nunca sabe o dia nem a volta, né? Não Sim. adianta a gente ficar especulando, olhando esses podcasts, todo mundo querendo achar o dia, né? E fulano fala isso, outro fala aquilo. A gente vai ficar meio paranoico se ficar vendo essas coisas. Sim. A gente tem que fazer tudo, né, o que a gente pode, no tempo que a gente pode, né? Então, se Jesus for voltar amanhã, se ele voltar amanhã, eu falo assim, Jesus, eu fiz tudo que eu podia até aqui. Entendeu? E não deixar falar, não, ó, tá chegando, só falta mais 3 anos, vamos dar uma arrepiada agora, né? A gente estava curtindo a vida, agora vamos pegar para valer. Não. Se fosse assim, né? Seria fácil, né? Então, e não é essa a motivação do nosso coração, não deve ser essa. Uhum. A gente tem que trabalhar para o Senhor como se, sabe, hoje fosse o último dia. Então, eu tenho que fazer o meu melhor para Ele. Eu acredito nessa igreja. É uma igreja vencedora e uma igreja, digamos assim, da resistência. Porque a gente vai bater de frente com toda a ideologia que está rodando por aí, né? E sem negociar os valores que a gente acredita, né? Que é a palavra de Deus, né? Entendeu? Amém. Amém. Hoje é muito... Você falou, os números dos crentes são altos, mas os números de discípulos, né? Que realmente Jesus falou aí de fazer discípulo. é muito baixo. E a gente vai escolher, hoje a gente vai ver, vai dar para contar nos dedos de uma mão, muitas vezes, quem é discípulo, Sim. né? Quem está pagando o preço, quem está disposto a abrir mão de vir, treinar, discipular, receber uma palavra, vir aqui aprender, né? Então, você percebe que isso é um chamado, né? E que, na verdade, as pessoas hoje elas querem o benefício do Evangelho. Sim. Mas elas não querem morrer pelo Evangelho. Uhum. Então, isso é desafiador, né? E a gente eu acredito que nós temos que pregar esse Evangelho da renúncia, né? É um Evangelho que você realmente desafia a pessoa à mudança, a ter uma vida, não só na igreja aqui, porque aqui dentro é fácil ser crente, mas é na sua casa, como você trata a sua esposa, seu marido, como é que você trata as pessoas, como é que você lida com as pessoas, como é que você responde às pessoas no trânsito. É isso que vai mostrar, na prática, quem a gente é. Tudo conta, né? Não é só o Tudo. final de semana. É tudo. Aqui dentro é fácil, só tem crente aqui dentro e ainda assim ainda sai umas faíscas, né? Mas ali fora, né, é que a gente mostra quem a gente é. Entendeu? Tô engraçado, esses dias eu tenho brincado, né? Lá onde eu tô dando consultoria, o pessoal fala assim, não, chama o Kleber, consegue resolver. Porque eu chego lá, converso com a pessoa tá quase endemoniada, aí fica sã. Né? Uma conversa, um jeito de conversar, a maneira de abordar. As pessoas hoje elas estão muito agressivas, né? A sociedade que a gente vive num mundo muito hostil, né? As pessoas são muito egoístas, pavio curto, estressadas, né? Principalmente quem vive em grandes metrópoles, grandes cidades como a nossa, as pessoas elas não têm muita paciência. Então você tem que, na verdade, apaziguar, né? Ser uma pessoa pacificadora e não uma pessoa que vai promover essa briga. Uhum. Então, um estilo do crente é uma pessoa que pacifica, é uma pessoa que concilia, é uma pessoa que, na verdade, consegue trazer as pessoas para perto para influenciar. Né? Então, eu acredito muito nessa proposta e nesse perfil de pessoa. Né? Sim. Amém. Dá pra gente ficar aqui mais umas 3 horas, dá pra puxar uns 10 assuntos, Dá, se dá. quiser, pastor. Com certeza. Nem falamos do Palmeiras ainda. Porque quem vai ganhar, o pastor? Palmeiras ou Corinthians? Rapaz, difícil, hein? Eu tô achando que vai dar Corinthians. Eu não gosto de torcer pro Corinthians, mas eu quero que o Corinthians ganhe, porque senão o Palmeiras vai ser tetra, né? E não podemos ter um tetra paulista. Não sei, né? Palmeiras às vezes surpreende, né? Então vamos ver, mas já acho que vacilou lá, deveria ter ganho no estádio deles, acho que não sei não. Dessa vez vai ser difícil. Eu também acho. Mas voltando aqui, isso que o senhor falou que o senhor acredita no cristão que apazigua, né? Que tá ali junto para aconselhar. Isso reflete muito no caráter do pastor, né? Porque desses 3 anos que a gente está vivendo aqui, uma coisa que eu queria deixar bem explícito, né? É o quanto o senhor trouxe uma ideia de generosidade para essa igreja. Hoje, cara, é impressionante, assim, tudo que já aconteceu aqui na igreja, tudo que o senhor fez e tudo que o senhor... E bate muito com o que o senhor prega também. Sobre ser generoso, sobre estar junto com as pessoas. O senhor falou, se existe um mais necessitado, né? Falou das igrejas, a gente tem que olhar para aqueles mais necessitados. Uhum. E
E eu queria te agradecer, né? Porque eu aprendi muito sobre generosidade com o senhor. Hoje eu sou uma pessoa muito mais generosa, com certeza. Não só de ser, sou seu amigo e tal, de tratar bem uma pessoa, mas de ver uma pessoa passando por um problema, um perrengue, chegar junto com ela, entender o que está acontecendo, conversar. Sim. O Emerson também é um cara muito generoso. Então, assim, que conselho o senhor dá para qualquer pessoa, sendo as pessoas daqui da igreja? Esse podcast vai chegar para pessoas que não são daqui dessa igreja. Que conselho o senhor dá para que a generosidade encontre o coração dessas pessoas? Porque hoje no mundo egoísta do jeito que está, é muito difícil da gente olhar para o próximo. Até a gente mesmo, às vezes a gente está passando por algum problema e a gente não quer olhar para a necessidade do outro. E como que o senhor consegue? Porque o senhor tem problema, o senhor tem dificuldade, o senhor tem desafios. Todo mundo tem, né? A gente também tem. Exatamente. E como que o senhor, além de conciliar a sua agenda com a da igreja, como o senhor consegue conciliar de ser generoso ao mesmo tempo com o próximo? Na verdade, isso é uma inspiração que a gente vê, principalmente a gente vê na palavra, né? Quando a gente vê a vida, principalmente Jesus é a nossa maior inspiração, né? Sim. Então, quer maior generosidade que Jesus, né? Quer dizer, um cara que foi mais generoso que ele não existe, a ponto de dar sua própria vida, né? Por aqueles que talvez nem dessem bola para ele, aqueles que falavam mal dele, ele morreu por esses também. Então, eu acho que uma coisa eu aprendi, a questão de generosidade não é uma questão que talvez a gente faça isso para bater uma meta, ou então porque a gente quer ser assim para ser legal, né? Que às vezes a pessoa ela é generosa, mas é porque ela quer pedestal, ela quer é vaidosa. Então eu faço, mas eu quero o reconhecimento disso. Então, eu acho que o cristão, na verdade, ele tem que fazer para que Jesus possa aparecer através dessas ações, né? Não sou eu que vou aparecer, mas Cristo que vive em mim tem que aparecer. E uma coisa que eu aprendi, na verdade, a ter talvez esse movimento em direção às pessoas. Uma vez eu ouvi uma frase do pastor Silvério, não sei se vocês já chegaram a conhecer, né? O pastor Silvério é uma figura, né? Ele era do Koinonia e ele, por um bom tempo, foi da Sara, né? Pastor muito querido. E ele, uma vez, ele compôs uma música lá na Augusta, quando eu levei ele lá para fazer um evento. Ele falou, uma frase dele, dessa música era: o amor, ele só é amor quando eu sinto a tua dor. Então, quando você consegue enxergar a dor do seu próximo, você se compadece com aquela dor e você sente a dor dele, você faz um movimento em direção a sanar essa dor. Então, a generosidade é isso, é você olhar para o seu próximo, você entender a dor que ele está passando, você sentir essa dor que ele está passando, e aí você vai fazer um movimento para que você possa minimizar essa dor ou ajudar ele a não ter essa dor. Né? Então, você olha uma pessoa, a pessoa ela está passando uma dificuldade. Então, como é que eu vou poder ajudar essa pessoa? Com um bom conselho, talvez ajudando financeiramente, talvez dando uma oportunidade, né? Por quê? Porque é esse movimento que vai mostrar para a pessoa o lado que existe de Cristo dentro de nós. Sim. Né? Porque Cristo fez assim, ele se doou para o próximo. E se a gente não fizer o mesmo movimento, nós vamos ficar egoístas. A gente se torna um crente egoísta. Aí entra a avareza, a mesquinhez, né? A gente gera um crente acumulador. E o evangelho é distribuidor. O evangelho através de nós, a bênção ela passa pela gente para a gente poder escoar, né? Para a gente poder ser fonte. Então eu creio muito nisso, né? Então quando você propicia para as pessoas uma oportunidade para ela poder subir na vida, você dá um conselho para ela não poder se separar, quando você gasta tempo com ela, mesmo que você não receba nada em troca, né? Você faz marcas, você marca a vida dessas pessoas através do amor. E isso é para sempre, isso que transforma, né? Então, a gente é passageiro, a gente já passou por várias igrejas, não sei até quando a gente vai estar aqui, né? Espero que seja bastante tempo. Mas o tempo que a gente passar e marcar, você tem que, na verdade, deixar a marca de Jesus na vida das pessoas. Né, para que isso a pessoa possa aprender e reproduzir isso na vida de alguém também. Né, eu creio que o ministério de Jesus foi voltado dessa forma, para a gente aprender com ele. Né? Então, você vê a vida dos apóstolos, né, eles eram dessa forma. Você pega Atos, a igreja funcionava dessa forma. Não havia necessitado no meio deles. Olha que louco isso. Né?
fulano estava lá sendo despejado. Não, não, não. Pagar o seu aluguel, cara. Que isso? Vai ser despejado nada. Né? Chegava uma compra na sua casa porque você não tinha comida. Hoje, se você falar um negócio desse aqui, parece loucura. Porque, vou perder? Imagina, o problema é dele. Sim. Né? Eu tenho mais é que garantir o meu, porque vai que falta para mim. Então, a igreja retrocedeu nesse sentido. Né? As pessoas elas estão muito voltadas para si mesmo. Então, a gente tem que quebrar esse obstáculo, fazendo movimentos que levem as pessoas a refletirem, né? Que desse mundo você não leva nada. Né? Um filme que marcou minha vida, não é nem um filme cristão, mas eu sugiro para todo mundo assistir, é um filme muito impressionante, é A Lista de Schindler. Porque eu lembro daquele homem lá que deu a vida dele por uma causa, um alemão, ele podia estar no bem bom, rico, né? Ele vendeu tudo que ele tinha para ganhar algumas vidas. E na última cena daquele filme, lá sem dar spoiler, né? Ele sendo preso, porque ele era alemão, e todos os alemães ali foram presos, ele, na hora que ele coloca o casaco assim, ele vê que ele tem uma caneta, devia ser uma caneta caríssima, e ele começa a chorar, falando, essa caneta aqui eu poderia ter vendido e ganho talvez mais 10 vidas. Então, assim, aquilo marcou a minha vida, porque, sabe, é essa ação em direção ao seu próximo que vai marcar a vida das pessoas, e as pessoas vão ver Cristo em nós. O que a Bíblia diz, né? A igreja seria reconhecida pelo amor, e não pela fofoca, né? E não pela brigaiada, não pela disputa, entendeu? Não pelo louvor bonito, não pela estrutura maravilhosa, nada contra estruturas maravilhosas, entretenimento, mas é pelo amor. Então, a gente pode ser modesto, a gente pode ter uma igreja menor, maior, mas se tiver amor entre nós, esse amor ele vai exalar para o mundo. Sim. E é assim que a gente vai ganhar as pessoas. Amém. Meu Deus. Amém. Top, hein? Muito bom. Encerra aí. Ô, Daniel, você tem uma brava pra encerrar aí ou não? Mandei pro Paulinho. Não, a Ô, pergunta louco. dele. Vou me arrepender de Ele- perguntar pra ele? Com certeza. É que eu não quero aparecer. que ele tá constrangido e tá chateado com a gente. Ou seja, ele fala assim, pergunta pro pastor O Daniel? se é pecado falar que o Palmeiras não tem mundial. Não, é uma É pecado, evidência, é um né? fato, É uma exatamente. verdade, né? Você falar que tem, você está sendo mentiroso, né? Aí é pecado. Aí não é de Não Deus, foi né? essa pergunta não, tá? Mas também tá bom. Aqui não é a pergunta dele? Pô, eu sei que você mandou. Oxi. Bom, pastor, muito obrigado por você ter topado esse papo com a gente. Eu que A gente agradeço. poderia estar muito... Tinha muita coisa para Muito falar, mais- né? Se muito fosse mais escarafunchar mais aí, ia sair umas coisas do baú aí que vocês não fazem nem ideia. Ô, A louco. gente deixa pra próxima. né? Vamos fazer mais episódios com o senhor. Tem que fazer aí, ó, como é que fala? A série número 1, número 2, É. número 3, né? Mas queria que para encerrar, eu queria o senhor desse um conselho final para nós, assim, ou para as pessoas que estão ouvindo, assistindo, principalmente aquelas pessoas que querem ter um encontro com Jesus e que muitas vezes não conseguem por N motivos, estão ali, o senhor até falou, né, o evangelho não é muito fácil de digerir, porque ele confronta, ele dói muitas vezes ouvir. E às vezes as pessoas não conseguem por conta disso, né? Tem dificuldade de renunciar e diversos outros fatores, né? Mas que conselho o senhor daria, né, como grande pastor que o senhor é, para essas pessoas se aproximarem de Jesus? Elas têm que morrer para si mesmo. Elas têm que pensar na eternidade. Uma coisa que faz muita gente pensar na nossa vida é pensar na morte. Porque quando você pensa na morte, você pensa no fim. E o fim, depois desse fim, tem um começo. Aonde que eu vou querer estar depois desse fim? É pensar na eternidade, né? Então, quando eu penso na morte, eu penso na finitude, porque o ser humano não tem talvez essa característica de pensar na finitude. A gente acha que a gente é eterno. Nós deveríamos ser, né? Eternos no sentido de que nunca morreríamos, mas lá no Éden aconteceu aquele desastre e aí a gente passaria pela morte. Mas o ser humano, ele acha que vai vivendo a vida, que aproveitar e tudo mais, quando na verdade, essa nossa passagem aqui, ela deve ser, na verdade, um período onde a gente vai aproveitar esse tempo aqui para a gente conquistar amigos lá na eternidade, levar pessoas para lá. Então, assim, pensar em você seguir Jesus é para quê, por quê e para quem, né? Então, assim, vou seguir Jesus para quê? Para uma religião? Não, você está no caminho errado.
Então, o que eu tenho que entender? Eu tenho que pensar, principalmente entender o que Jesus fez por mim. Muita gente não entende, tá? Sim. Fala assim, Jesus morreu na cruz, que legal. As pessoas que estão na igreja não entendem. Né? Mas o que significou isso, né? Entender como foi esse sacrifício. O que custou isso para Jesus. Quando a gente entende, causa um impacto. Não sei se vocês... Quanto tempo a gente tem? Não sei. O tempo que o senhor quiser. A gente... Pra célula, né? Não, tranquilo. A gente, quando eu vi aquele filme Paixão de Cristo, cara, eu lembro que o pessoal saía chorando do cinema. Assim, clima de velório, assim, o pessoal saía derrubado daquele filme no sentido de impactado, né? Naquela época que soltou aquele filme, eu falei assim, agora vai ser uma explosão, vai todo mundo converter. Converteu nada. Saiu dali, passou um tempo, voltou à vida normal, né? Então, quando você entende aquele impacto, né? E você leva para sua vida, você fala assim, a minha vida vai ter que ser uma vida de impacto. Por onde eu passar, eu vou ter que impactar, né? Eu quero seguir Jesus para quê? Para marcar, fazer história, né? Eu lembro que finalizando aqui com uma história bem rápida, né? Em 1997, eu trabalhava numa editora, foi o meu último emprego CLT. Era bom ser CLT, né? Tinha férias, terceiro, vale refeição, né? Beleza. Eu tinha um dono da empresa, na verdade, né? Um americano, o Sr. Christopher, né? Na editora que eu trabalhava, uma editora que ele era o dono. E ele dava vários treinamentos, né? Mentorias, de sábado tinha treinamento com ele, cara muito sábio. E ele falava do pai dele, né? E o pai dele ensinou uma coisa para ele que é como se fosse um ensinamento, né? Que nós devemos ser como uma árvore que vai crescer e dar muita sombra, né? E essa árvore dando sombra para muita gente. O que significa isso? Que a gente vai, na verdade, trazer alívio, né? Trazer influência para muita gente. Então, a gente tem que fazer tudo para a gente poder alcançar o máximo de pessoas, para que essas pessoas sejam impactadas por Jesus, para que elas conheçam Jesus, para que elas transformem as suas vidas, para que elas não morram antes do tempo, né? E para que elas se apaixonem por Jesus. A gente tem que levar Jesus para as pessoas através da nossa vida, com atitudes condizentes com aquela que Jesus fez. Sim. Né? Então, acolher, orar, ter misericórdia, né? Poder estar junto, poder abraçar, poder chorar junto. Esse é o evangelho que eu acredito, é o evangelho que eu fui ensinado. Né? Esse pastor que me consolidou, eu lembro que eu era professor nessa época, eu dava aula na escola, acredito. Dei aula na escola estadual, eu dava matemática, química e física, só coisa de louco, né? Coisa de doido, né? Eu estava à noite no colégio, eu trabalhava, eu estudava engenharia de manhã, saía correndo da FEI, entrava no banco, na nossa caixa, que não existe mais, hoje é Banco do Brasil, saía da nossa caixa e ia dar aula. Nossa. Assim, era insano, meu ritmo era insano. Dava aula até 11h30 da noite, no colégio estadual. E esse pastor estava me consolidando. Cara, naquela época não tinha celular, acho que não tinha pager ainda, não tinha nada, sinal de fumaça, nada. Ele saiu lá do Ipiranga. Isso foi, para mim, marcou minha vida, muito. Eu estava na hora do intervalo, né, lá na escola, os professores estavam na sala dos professores, estava todo mundo lá, conversando, tomando café, aí, de repente, me chamaram lá, tocaram a campainha da escola, e o pessoal, o zelador lá, foi falar, tem um cara querendo falar com você aqui embaixo. Eu achei que era algum pai de aluno, né, que eu reprovava muita gente, não passava, reprovava. Sem coração. Eu era tão louco na escola, pra você ter uma ideia, assim, louco no sentido de era tão rigoroso, né? Eu não gostava de bagunça, queria toda coisa muito certa, e qualquer sala que eu dava aula, por exemplo, se tivesse 30 alunos, eram 30 provas diferentes, eu rodava 30 provas diferentes, nenhuma prova era igual a outra, né? Eu já estava colar. Eu saía da sala e falei assim, cola aí, vai. Aí os caras estavam por lá, não é a mesma pergunta. Eu fazia individual a prova para eles, separado. Formulava para ninguém colar. Então, assim, algum pai de aluno está querendo me pegar lá embaixo, alguém furar meu pneu, que já furaram, eu estacionava o carro, furaram meu pneu, riscava o carro, mas beleza. Falei, putz, ferrou, né? A hora que eu desci, fui lá ver quem que estava lá. Pastor. Com um macacão, porque ele carregava aquela bateria. Ele carregava a bateria, levava para lá, pegava a bateria, vendia a bateria, cansado, com uma Kombi, cheio de
de cansaço ali, você via que era de noite, trabalhava, né? Ele trabalhava nisso, porque ele era da igreja presbiteriana, ele foi convidado a se retirar da igreja, ou seja, não tinha benefício nenhum mais, ele teve que começar a trabalhar, era o ganha-pão dele. E ele foi lá na cara e na coragem, pegou o endereço, foi na escola, aí eu falei, aconteceu alguma coisa, né? Morreu alguém, cara. Em plena consolidação, assim, eu nem entendia o que era esse negócio de consolidação. E eu falei, pastor René, o que o senhor está fazendo aqui? Cara, o que aconteceu? Tá alguma coisa? Não aconteceu nada, vim te dar um abraço. Você tá brincando, me dar um abraço. O cara sai lá do outro lado da cidade, atravessa a cidade inteira para chegar aqui para me ver, para me dar um abraço. Não, isso não é normal. Aquilo me travou. Eu falei, não, eu não acredito que o cara fez isso. O cara saiu de lá. Aí ele me abraçou, eu falei, quer entrar? Não, só vem te ver, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu falei, mas você tá entregando bateria por aqui? Não, eu saí de lá para vir aqui só para te ver. Eu falei, não, isso não é normal. E aí aquilo me marcou. Eu falei, não, tem alguma coisa que eu preciso conhecer. Aquilo mudou a minha cabeça. Caramba. Sabe? Mudou a minha cabeça. Eu falei, o cara podia estar na casa dele, tinha 2 filhos pequenos, cansado, entendeu? O cara saiu do outro lado da cidade, pagou o preço, gastou gasolina para me dar um abraço e ir embora. Eu falei, não. Aí aquilo me quebrou. Então eu acredito nessa proposta do Evangelho. Né, de você ganhar as pessoas em amor, e isso marca, isso aí marcou a minha vida. Eu sou assim porque essa semente foi lançada lá atrás, 1989. Caramba. Entendeu? Então aquilo ali me quebrou, porque eu não pensava assim. Eu estava bem, né? Vivendo minha vida, ganhando meu dinheiro, né? Me arrumando, comprando meus discos, né? Jogando bola, gastando dinheiro, jogava futsal, era federado, jogava bola, né? Jogava no gol, né? Por incrível que pareça. Tudo quebrado, esses dedos aqui, tudo quebrado. Quebrava e colava, quebrava e colava. Você já viu a foto das mãos dos goleiros de profissional? Já viu? Já, Tudo torto, quebrado. esse dedo tudo torto. Quebrou, colou, foi assim. E eu falei, não, esse cara é estranho. Eu não conheço esse tipo de relacionamento assim, não era meu parente, não era meu amigo, me conhecia há 2 meses. Estranho demais, né? Assim, e me impactou. Falei, puxa vida. Mudou sua vida. Me quebrou as pernas. Né? Então, assim, isso virou algo natural a gente fazer. Né? Então, isso está dentro da gente. Né? Criou uma semente que isso faz parte do nosso ministério, meu e da pastora. Né? A gente é assim há muito tempo. Né? Esperamos continuar dessa forma. Né? Glória a Deus, muitos anos ainda. Tem momentos que aprender. Mas o conselho é, morra para si mesmo e viva para Jesus. Amém. Né? Pense que você não é para sempre. Faça o seu melhor enquanto você puder. Enquanto você tem tempo para fazer. Glória a Deus. Com essas pedradas... E o Palmeiras não tem mundial. O Palmeiras não tem mundial, vai perder. Nem a portuguesa também. Fica tranquilo. Muito time não tem Juventus mundial. não tem, né? Aqui nós estamos numa mesa de tricampeões mundiais. Não, tri só vocês, né? Olha lá. Aí, Tá virando São Paulo. Não. Sou bicampeão mundial ainda. Tomou o 4 do Barça chegou. Vai São Paulo. O tri vai vir. 2026 vai vir o tri. O Santos vai ganhar a Libertadores com o Neymar. Parei. Passa vergonha. Bom, o senhor tem célula agora, vai pra missão, né? Vamos para a célula Santa Mena. Amanhã tem célula Jardim Paulista. E revisão tá chegando. Já devia estar chegando. Hoje é dia de inscrição de revisão de vida. Top. É isso aí. É isso aí. O pastor quer deixar sua rede social pra galera te seguir, pra quem não te... Cara, minha rede te acompanha social é no Instagram. Acho que é PR Kleber Eduardo. Nem sei, sou tão fraco nessas coisas aí. Eu acho que é Kleber Eduardo. Coloca lá. aí, Daniel, coloca aí. Acho que é isso mesmo, né? O profissional eu nem coloco, né? Não gosto de misturar as coisas, não. Uhum. Mas eu trabalho com consultoria há muito tempo, né? Faço gestão, já tive empresa, já tive editora. Eu me reinvento, né? A minha especialidade é me reinventar. Me reinvento. Para mim não tem... Não tem sempre tempo me ruim. reinventando. Não, tô sempre reinventando, né? Ó, achei aqui, ó. pr.klebereduardo. Esse é o Kleber com Instagram. C, porque Kleber com K é Isso. genérico. Kleber o com C é C. original. E você também que assistiu até agora, não esquece de deixar o like, compartilhar Se o inscrever no vídeo, canal. se inscrever no canal. Segue também a gente no Instagram, só colocar lá podcast 2 ou 3 oficial, que você vai encontrar a gente. Podcast 2 ou 3 oficial ou 2 ou 3 oficial? Eu sempre esqueço também. O Daniel ajuda nós na edição, mas aí acho que é isso aí. Os caras criam o Instagram e não sabem. É 2 ou 3 underline podcast. 2 ou 3, esse também falou errado. Mas se é. procurar 2 ou 3 podcast oficial, acha lá também.
Isso Da aí. hora. Tá recomendando a gente já. Bom, é isso. Mais uma vez, obrigado, pastor, por Eu que ter agradeço. vindo. Foi Deus sensacional. abençoe vocês, Deus abençoe Amém. vocês que ficaram com a gente aqui. Amém. É um prazer estar com vocês. Venham conhecer aí a Sara Guarulhos, quem quiser, né, tá assistindo aqui, mas mais do que isso, né, você possa entender que Deus tem um propósito na sua vida, né? Amém. Deus tem um chamado para cada um de vocês Amém. e você possa ter, né, em 2025 o ano da sua superação. Amém. Em Glória a nome de Deus. Jesus. Amém? Obrigado, galera. Até mais. Lembrando que Onde Jesus. Não, onde. Onde dois ou mais estiver reunido, ali ele se faz presente. isso aí, Amém? gente.